Oi, mulheres magníficas. Vou começar uma série de palavras sobre mulheres aqui, falando sobre as mulheres da Bíblia, tá? E colocando vamos fazer uma ênfase, uma comparação, uma colocação de como seria nós hoje, se nós tivéssemos esses caráter, ou o que acontece. Então, eu vou falar hoje sobre Eva, né? O texto-chave está em Gênesis 1, do 26 ao 31. E os capítulos 2 e 4 também. Qual era o caráter de Eva? A Eva, ela veio ao mundo perfeitamente em paz, né? Com Deus, maravilhosa, com seu marido, livre na natureza, né? Podia usufruir de tudo. O marido dela era o único ser do planeta, né? E ela vivia no paraíso, desfrutava de todos os prazeres imagináveis. Jamais ela conheceu vergonha, vocês veem, né? Mal entendidos, mágoas, inveja, amargura, sofrimento ou culpa. Até dar ouvidos a alguém, né? Diz que quando a gente ouve a serpente, a gente se arrepende, né? Então, ela deu ouvidos ao inimigo, né? A serpente, e começou a duvidar de Deus. Isso é muito sério, gente. Quando nós começamos a ouvir vozes, sussurros incondicionais que nos levam para outros lados. Eu não vou dizer nem na Bíblia, nem da palavra, eu vou dizer da ética moral, né? Do que é certo, não do que é bom, vamos dizer assim. E daí a gente começa a duvidar de Deus, né? A Eva, ela teve um sofrimento, foi o fato de ter sido banida juntamente com seu marido do paraíso e da presença de Deus, e de que o seu primeiro filho foi um assassino e o segundo foi a vítima do assassinato. Então imagina como será que seria o coração dessa mulher. Mas ela teve alegrias também, né? Ela provou do paraíso, isso deve ter sido maravilhoso, né? Recebeu a promessa de Deus de que seu descendente destruiria no futuro o inimigo. Eu creio que isso alimentava ela, né? Fazia com que ela pudesse sobreviver ou continuar vivendo depois das tragédias, de ser expulsa, das tragédias de ter errado, né, ao ponto de não ter volta. A gente imagina como que teria sido isso, né? A mulher, ela se mexeu, né? Foi nascida ali das mãos do Senhor, foi se abrindo, foi desabrochando, né? A alegria de ver a face de Deus. A Eva viveu tudo isso, né? Ela foi uma mulher que foi a primeira a conceber filhos, a abrigar o óvulo fertilizado em seu útero. Será que ela compreendia o milagre do que é isso, do que acontecia dentro dela quando ela viu a sua barriga aumentar, a criança começando a se mover, né? Teria experimentado a maravilha, né? Que é o amor por um filho. E a Bíblia nos dá essas respostas, mas conta que ela reconheceu que a vida estava sob o controle de Deus quando Caim nasceu, porque ela exclamou uma coisa lá em Gênesis 4:1, né? Ela disse assim: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. E o castigo de Deus sobre Eva, em meio às dores, você dará à luz. Então foi sem dúvida o que Eva experimentou no nascimento do seu primeiro filho. E é o processo apropriado, né, para nós chamar o trabalho de parto suportar dores, né? É um parto. Às vezes a gente fala assim, é um parto esse negócio tá um parto, é difícil, porque dói, né? As coisas que doem, elas são difíceis. E depois ela passou por um processo de dar à luz com a ajuda do Adão, né? Depois as responsabilidades do recém-nascido, tudo isso ela aprendeu sozinha. E muitas vezes nós estamos aqui
aprendendo muitas coisas sozinha com as nossas dores, né? Aprendendo na dura realidade das nossas vidas, das circunstâncias, das tribulações, das aflições. Nós vamos aprendendo as coisas como Eva aprendeu. Às vezes com muitas dores, muitas decepções, como deve ter sido o coração da Eva, né? Imagina Eva sendo expulsa daquela coisa maravilhosa que é o paraíso. A gente não tem nem ideia do que seja. Eu já ouvi vários relatos de pessoas que sonharam, né, que Deus mostrou aonde que está a fonte específica de todo o início. Diz que é maravilhoso. Diz que né, eu nunca tive essa experiência, mas eu imagino olhando para essa natureza, eu vivo aqui no meio da natureza, né? Eu olho para o mar, eu olho para o mato, eu vejo os bichos, as coisas acontecendo aqui. Eu imagino Eva na perfeição, onde não tinha poluição, onde não tinha maldade, onde não tinha nada disso, e ela ser expulsa desse lugar, né? Então, o que eu quero dizer com essa palavra nesse dia, assim, é que você não, sabe, não dá ouvidos para o inimigo, não deixa o inimigo tomar conta. Meu marido diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, o diabo, o inimigo, os demônios, eles não pagam teu aluguel, não te ajudam a pagar as contas, não colaboram no teu casamento, não ajudam com os filhos. Eles só atrapalham e às vezes a gente deixa eles entrar na nossa casa. Você não acha isso muito, muito, muito sem noção? Se Jesus já nos deu aquela autoridade de expulsar. Sabe, mulheres, uma coisa assim bem interessante que eu acho assim, todos nós temos recebido, diz lá em João 1,16, todos nós temos recebido a plenitude e a graça sobre graça de Deus. E às vezes, quando a gente tiver uma fase difícil, prostrado diante de um juízo de Deus, como Eva teve, a gente não deve se esquecer da graça que permanece sobre nós. Isso é maravilhoso. Apesar de toda a dor, apesar de todo o sofrimento. E eu acredito assim que a vida cristã, ou a vida em si, né? Mas a vida cristã, falando aqui de mulheres magníficas em Deus, de mulheres que têm uma chamada para fora, ela não é fácil. Não é fácil, gente. Às vezes a gente tem que dizer não para algumas coisas que a gente ia querer dizer sim, ou para pessoas que a gente ama tanto e a gente tem que dizer não. Então, é complicado, sabe? Mas é maravilhoso porque a graça sobre a graça de Deus está sobre nós. Isso é muito tremendo. Então, sobreveio, né, a lei, depois de Eva, para que a gente avultasse, entendesse as ofensas, entendesse o que é fazer algo contra Deus, né? A Bíblia diz que superabundou o pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a mão de Deus, a graça de Deus, a fim de que o pecado venha reinar no lugar da morte, vamos dizer assim, né? Romanos 5, do 20 ao 21. E mediante Jesus Cristo nós temos a vida eterna, sabe? E que também reinasse a graça pela justiça dessa vida. Sabe? Então eu peço agora que você eleva o teu coração, procure um lugar tranquilo, cercado de beleza da criação, para meditar como deve ter sido a vida no Jardim do Éden. Imagine como você seria, ou como seria a sua próxima vida, né? A sua própria vida em paz, com todos os relacionamentos, né? Sem dor física, emocional, sem jamais se sentir confusa, envergonhada ou com sentimento de culpa, desfrutando sempre do amor e da amizade de Deus. Dê asa à sua imaginação para preencher os detalhes do propósito divino que o Senhor tem para você. Pense, siga e reflita sobre o fato de que você foi criada para viver no paraíso. Pensa isso. As alegrias que experimenta agora são mínimas em comparadas ao que Deus tem para você no céu. Nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram que jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe? Isso está em 1 Coríntios 2,9. Então vamos orar. Amém, queridas? Pai, dá-me compreensão do teu plano original. O nosso mundo, ajuda-me aqui nesse mundo a vislumbrar a sua beleza.
a fim de que seja capaz de manter em mente o que prende, o que me restaura, as coisas do paraíso e a todos que te pertencem. Que eu possa entregar de todo o coração todo o meu pecado e o sofrimento a ti, confiando que irás cumprir o teu propósito na minha vida. Assim seja. Amém. Deus abençoe.